No caminho tem milagre. Permaneça no caminho. Olha que palavra linda o Senhor nos traz nessa manhã. Nessa manhã abençoada por Deus, nessa manhã de bênção, nessa manhã de vitória, nessa manhã de alegrias, nessa manhã de realizações. Hoje é um dia especial na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos aqui para nos alegrar, para nos alimentar com essa palavra maravilhosa da parte de Deus. A minha oração e o meu desejo é que o seu dia seja recheado de bênçãos, de alegrias, de saúde, de respostas. Essa é a minha oração. Eu tenho certeza que o Deus que nós servimos está nos ouvindo, está cuidando de nós. Então, pensa nessa palavra. Permaneça no caminho. Tem milagre no caminho. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, se você puder pegar a sua Bíblia, nós vamos meditar um pouquinho nessa manhã. Nós vamos meditar um pouquinho a respeito disso. Permanecer no caminho, porque no caminho tem milagre. Evangelho de João, no capítulo 14, ele começa dizendo assim: Jesus é o caminho para o Pai. E aí ele começa: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E aí no versículo 6, Jesus diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Permaneça no caminho. No caminho tem milagres. E aí a gente para analisar aqui. Jesus, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então não há espaço para outros caminhos, para vertentes de caminho, para desvios de caminho. Só há um caminho e esse caminho se chama Jesus. E aí a gente vai pensando e meditando sobre isso, nessa palavra que Jesus diz. Ele está falando, quando Tomé, ele está respondendo a Tomé, porque Tomé diz assim no versículo 5 desse capítulo 14 de João, diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Aí ele diz: olha aqui, Tomé, preste atenção, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta, não tenho por outro lugar. É através de mim, sou eu o caminho. E aí a gente vai pensando assim nessa história do caminho. E a Bíblia fala de um homem que nós já falamos aqui nesse devocional. Nós falamos muito nele, nós acabamos de comentar uma carta que ele havia escrito, uma das suas cartas, o Saulo, que depois ficou conhecido como Paulo, o apóstolo Paulo. Mas ele, no livro de Atos, no capítulo 9, a gente vai encontrar uma história interessante. A gente vai encontrar que Saulo, na época, né, Saulo, ele vai respirando ameaças contra os discípulos do Senhor. Desses mesmo que Jesus está dizendo: olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele vai com cartas para a perseguição, ele perseguia os cristãos, mas no caminho ele encontra o verdadeiro caminho. E a caminho de Damasco, Saulo tem um encontro com Jesus, que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E naquele encontro acontece um milagre na vida de Saulo, que depois nós vamos encontrar ele sendo apóstolo Paulo, pregando a palavra de Deus e sofrendo por essa mesma pregação da palavra, sofrendo aquilo que ele fazia os outros sofrerem quando ele não era
ainda convertido a Jesus, ao dono, ao Senhor e ao verdadeiro caminho. Então, a gente encontra exatamente isso. E aí, quando a gente vai pensando em que no caminho tem milagre, que é para permanecer no caminho, não é para ficar estagnado no caminho, é para viver com o caminho. Viver com quem? Com Jesus. Jesus, ele diz, aqui nós estamos em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí a gente encontra também uma outra pessoa que estava no caminho. Estava ali num caminho da estrada. E aí a gente vai encontrar nesse mesmo livro de Atos, no capítulo de número 8, o versículo 26 diz assim, ó. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava. E assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que leis? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura queria era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E aí, aqui a gente encontra Filipe sendo mandado por Deus numa estrada, um caminho material, numa estrada para encontrar com uma pessoa que seria orientado sobre o verdadeiro caminho espiritual que se chama Jesus de Nazaré. Olha que coisa maravilhosa nós temos nesse dia para a nossa meditação. No caminho tem milagre. Milagre de salvação, milagre de conhecimento, milagre de vida. No caminho tem milagre. E o caminho que nos traz milagre, nos leva a viver esse milagre, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E é nesse Jesus que nós cremos, que nós confiamos, porque ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então eu te convido para mais uma vez no dia de hoje, acreditar nesse Jesus que nos guia no caminho. E durante esse tempo, ele faz milagres na nossa vida. Irmã, você só fala em milagres, sim, porque só em estar aqui falando com você é um milagre na minha vida. É um presente de Deus na minha vida, estar partilhando com você, compartilhando da palavra de Deus e transmitindo para você esse alimento maravilhoso que nos traz o Senhor através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que nos orienta e nos ensina a permanecer fiéis a esse caminho. Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E não há nenhum outro caminho que nos leve a Deus. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e nos fortalecendo a permanecermos firmes, fiéis, obedientes à sua palavra, certos de que um dia nós vamos morar com ele na glória. Deus te abençoe, te dê um dia maravilhoso. Eu te convido agora. Vamos orar a oração que esse Jesus que disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ensinou aos seus discípulos? Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha um bom dia na presença de Deus.